Boa noite. Boa noite. É para mim mais do que uma alegria, na verdade uma emoção estar com vocês aqui esta noite. Eu queria agradecer, antes de mais nada, os organizadores deste evento, na pessoa do Gustavo Costa, aqui ao meu lado, prazer é todo meu, do Fernando de Barros, muitíssimo querido, há décadas querido, e do Rui Carvalho, que eu conheci muito rapidamente, mas que também é responsável pela organização deste segundo colóquio Nietzsche. Queria também, desde já, testemunhar a minha enorme satisfação por reencontrar aqui colegas vindos de outras partes, não é? Do país, de outros países até, do além Atlântico. E a minha alegria enorme de estar com vocês neste evento do GENI UEC. Evento este que nos acolhe de uma maneira calorosa, generosa. Evento este promovido por um grupo de pesquisa que não é só produtivo, como é combativo, e que nos brinda ainda, no seu início, na sua abertura, com canções revolucionárias como Bella Ciao e Quem Sabe Faz a Hora. Muito obrigada por este acolhimento extraordinário. E o texto que eu lhes apresento agora, que eu submeto à apreciação de vocês, na verdade, é um trabalho sobre Para Além de Bem e Mal. E é, portanto, sobre esse livro que eu vou me deter. Eu vou procurar examinar algumas passagens do livro para tentar, não é, mostrar esta crítica que Nietzsche faz à filosofia dogmática. Entendendo desde já por filosofia dogmática, é uma acepção bastante ampla, no meu entender, nos estudos, nos escritos nietzschianos. Entendendo por filosofia dogmática aquela filosofia que pretende que existam verdades últimas e definitivas. Nas primeiríssimas linhas do livro, Nietzsche lança a sua isca. Cito: supondo que a verdade seja uma mulher, então não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam pouco de mulheres? De que a abominável seriedade, a desajeitada insistência com que até agora se acercaram da verdade foram meios inábeis e impróprios para conquistar os favores de uma dama? É certo que ela não se deixou conquistar, e hoje toda espécie de dogmatismo está em pé, com uma atitude triste e desanimada, se é que ainda está em pé. Identificando a verdade à mulher, Nietzsche deixa entrever que, cativante, a mulher exerce a astúcia e o poder de sedução. Nietzsche induz a pensar que, não se deixando conquistar, a mulher é exímia na arte de manipular. Ele parece sugerir assim que o belo, o faceiro, o gracioso, o lúdico, o leve, o suave, o agradável, são os traços característicos da mulher. Mas se os filósofos dogmáticos, para ela, para a mulher, para a verdade, inventaram um mundo inacessível, tendo em vista dela se resguardarem, cumpre agora questionar esse modo de proceder. É que, no fim das contas, eles, os filósofos dogmáticos, nada entenderam de mulheres. Portanto, nunca souberam lidar com a verdade. Ao desejarem conquistar a verdade a qualquer preço, possuí-la a todo custo, os filósofos dogmáticos lançaram mão
de meios inábeis e impróprios, como vimos nas palavras de Nietzsche, meios inábeis e impróprios para conquistar os favores de uma dama. Ignoraram que o pudor é a virtude feminina por excelência. Incautos queriam tudo ver. Sem constrangimento, contavam despir a mulher com os olhos. Sem embaraço, esperavam desnudar por completo a verdade. Mas a verdade que a mulher bem sabe que tal verdade não existe, pois ela mesma não é a verdade que os filósofos dogmáticos acreditam que seja. Em outras palavras, a verdade que a mulher percebe como afronta a verdade doutrinária perseguida pelos filósofos dogmáticos. Com suas vestes e adornos, ela se põe fora de seu alcance. Cheia de pudor, opera em outro registro. Somos assim levados a afirmar que, ao criticar os filósofos dogmáticos em seu modo de proceder, Nietzsche elogia, pelo mesmo movimento, a mulher que se recusa a entregar-se a eles. E, por conseguinte, elogia a verdade. Se para atacar a concepção de verdade com que trabalha a filosofia dogmática, Nietzsche recorre à identificação da verdade à mulher, é bem possível que ele se sirva dessa mesma identificação também para introduzir outra concepção de verdade. Enquanto mulher, com vestes e adornos, a verdade se mostra. Enquanto mulher, que se faz ver, ela se desvela. Não cabe aqui, porém, perseguir essa hipótese interpretativa. Eu não vou investigar aqui, neste momento, que outra concepção de verdade seria essa. Mais importante, a meu ver, é ressaltarmos agora que se engana quem toma ao pé da letra o que Nietzsche declara no S1. Lá, referindo-se a Para Além de Bem e Mal, ele afirma que depois de concluído o seu livro anterior, Assim Falava Zaratustra, nas palavras de Nietzsche, depois de resolvida a parte de minha tarefa que diz sim, era a vez da metade que diz não, que faz o não, a transvaloração mesma dos valores até agora vigentes. Fim da citação. Isso não significa, contudo, que as duas metades da sua tarefa estejam desvinculadas. Seria errôneo conceber as duas vertentes do seu pensamento, a face corrosiva da crítica dos valores e a face construtiva de uma nova visão de mundo, como comportamentos estanques. Seria equivocado apreender as duas exigências de seu projeto de transvaloração dos valores, ou seja, suprimir o solo a partir do qual os valores foram colocados e engendrar novos valores como determinações paralelas. Seria improcedente compreender sua dupla necessidade, a de aniquilar e a de criar, como atitudes independentes. Pois, como o próprio Nietzsche escreve em outra passagem de S1, cito, conheço o prazer de aniquilar num grau que corresponde à minha força de aniquilar. Em ambos, obedeço à minha natureza dionisíaca, que não sabe separar o fazer não e o dizer sim. Destruir e construir constituem, pois, momentos de um mesmo desenrolar. Aniquilar e criar são movimentos de um mesmo processo. É o que verificamos em Para Além de Bem e Mal. Passagens em que Nietzsche se exerce na tarefa crítica se mesclam a outras em que ele avança suas próprias posições. Assim é que, nas primeiríssimas linhas do livro, ao tocar na questão da verdade, ao mesmo tempo que ataca a maneira pela qual os filósofos dogmáticos a encaram, dá a entender que é possível concebê-la de outro modo, e este em consonância com o seu próprio filosofar. A um procedimento similar, Nietzsche recorre quando combate a concepção mesma da atividade filosófica com que operam os dogmáticos. Com seriedade e insistência, eles se empenham em erguer edifícios, nas palavras de Nietzsche,
sublimes e incondicionados, que acreditam apresentar verdades últimas e definitivas. Exibindo um saber pretensamente puro e desinteressado, eles se dedicam a edificar construções filosóficas que julgam ser universalmente válidas. Contrapondo-se a essa maneira de conceber a atividade filosófica, Nietzsche acena com outra, já no subtítulo do livro: Prelúdio de uma filosofia do porvir. Para além de bem e mal, introduzirá assim os filósofos do futuro. E no final do segundo capítulo, Nietzsche virá a caracterizá-los. É bem provável que eles, os filósofos do futuro, sejam novos amigos da, entre aspas, verdade. Mas, escreve Nietzsche, com certeza não serão dogmáticos. Esta passagem corrobora a nossa interpretação quando afirmamos que, ao criticar os filósofos dogmáticos em seu modo de proceder, Nietzsche introduz outra concepção de verdade. E em outra passagem do mesmo livro, claro, lemos: esses filósofos do futuro poderiam ser chamados com razão, talvez também sem razão, de tentadores. Esse nome mesmo é, no fim das contas, apenas uma tentativa e, se quiser, uma tentação. Versucher, experimentadores, eles fariam experimentos e provocações. Em suma, seriam homens de tentativas e tentações. Ora, são justamente esses termos, Versuchen e Versuchungen, que Nietzsche emprega no capítulo intitulado Nós os Sábios, ao discorrer, desta vez, não sobre os filósofos do futuro, mas sobre o verdadeiro filósofo. Ele julga, então, que este, o verdadeiro filósofo, tem, cito, o fardo e o dever das 100 tentativas e tentações da vida. Somos, pois, levados a sustentar que, ao escolher como subtítulo para o seu livro esta fórmula, Prelúdio a uma filosofia do porvir, Nietzsche não só acena com outra maneira de conceber a atividade filosófica, como, de certo modo, já a coloca em prática. Não só anuncia o surgimento dos filósofos do futuro, como, em certa medida, dentre eles, 5. Experimentador no mais alto grau, o autor de Para Além de Bem e Mal não hesita em convidar o leitor à experimentação, seja por entender que nós, humanos, não passamos de experiências, ou por acreditar que não nos devemos furtar a fazer experiências com nós mesmos. Em seus textos, Querer Fazer Experimentos com o Pensar encontra tradução em perseguir uma ideia em seus múltiplos aspectos, abordar uma questão a partir de vários ângulos de visão, tratar de um tema assumindo diversos pontos de vista, enfim, refletir sobre uma problemática adotando diferentes perspectivas. Delineando-se em seus primeiros escritos, essa intenção surge com toda clareza desde Humano Demasiado Humano e acaba por ser tematizada e reivindicada a partir de Assim Falava Zaratustra. Abraçando de modo cada vez mais decidido o que chamaríamos aqui, apressadamente, de perspectivismo, Nietzsche torna efetivo o caráter experimental do seu filosofar. Desconfiando de toda e qualquer atitude dogmática, nosso autor avança posições para colocá-las em questão, pondo sob suspeita toda e qualquer certeza adquirida, uma vez por todas, antecipa ideias para experimentá-las. Por isso mesmo, pode ser arriscado considerar verdadeiras as suas colocações. Nem verdades na acepção da filosofia dogmática, nem opiniões no sentido daquilo que preexiste à reflexão, as suas verdades, as verdades de Nietzsche, possuiriam caráter
experimental. Nem verdades doutrinárias, nem meras opiniões, elas seriam temporárias. Teriam validade apenas até que surgissem outras, mais em consonância, mais de acordo com o próprio movimento reflexivo. É o dinamismo da filosofia nietzschiana. Né? No meu entender, há 4 traços, pelo menos 4 traços, pode haver bem mais, característicos do pensamento nietzschiano. Um deles é o dinamismo, precisamente, né? Ao lado do experimentalismo, do perspectivismo e do pluralismo. Bem, no contexto de Para Além de Bem e Mal, é precisamente a filosofia dogmática que Nietzsche contrapõe sua filosofia experimental. Ainda no prefácio ao livro, ele traz razões de sua suspeita em face dos filósofos dogmáticos. Diz ele, eu cito: talvez esteja próximo o tempo em que se perceberá cada vez mais o que propriamente bastou para pôr a primeira pedra desses sublimes e incondicionados edifícios de filósofos que os dogmáticos ergueram até agora. Qual seria essa primeira pedra? Continua Nietzsche. Alguma superstição popular de um tempo imemorial, como a superstição da alma, que, enquanto superstição do sujeito e do eu, ainda hoje não deixou de causar danos. Talvez algum jogo de palavras, uma sedução por parte da gramática, ou uma generalização temerária de fatos muito estreitos, muito pessoais, muito humanos, demasiado humanos. Vamos examinar cada um desses pontos. Presunçosos para construir seus edifícios sublimes e incondicionados, os filósofos dogmáticos teriam, na verdade, adotado pontos de partida que seriam banais. Eles teriam partido, como Nietzsche escreve, de alguma superstição popular de um tempo imemorial, por exemplo, a superstição da alma. Ora, se no campo da física houve quem sustentasse ser a realidade constituída por partículas ínfimas de matéria, no domínio da metafísica, Descartes, e não apenas ele, considerou a alma algo indestrutível, eterno e indivisível. Daí procederia a ideia de um eu fixo e estável, o sujeito responsável por todos os atos, inclusive o ato de pensar. A teoria do atomismo materialista encontraria ressonâncias na doutrina daquilo que Nietzsche chama de atomismo da alma. E ele esclarece logo adiante, no parágrafo 12 de Para Além de Bem e Mal, que me permitam designar com essas palavras, atomismo da alma, a crença que toma a alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, um átomo. E Nietzsche continua, taxativo. Essa crença deve ser banida da ciência. Fazendo um uso estratégico aqui do conhecimento científico, ele quer afastar toda concepção metafísica e, mais ainda, toda superstição religiosa. Mas ele continua nesse mesmo parágrafo 12, agora em tom confidencial, que fica entre nós. Com isso o quê? Com isso, a crença na alma deve ser banida da ciência. Com isso, não é de modo algum necessário livrar-se da própria alma agora entre aspas, e renunciar a uma das hipóteses mais antigas e veneráveis. Por ora, tudo se passa como se Nietzsche recusasse apenas a noção de alma introduzida pelo cristianismo e retomada pela metafísica, sem, todavia, negar a existência da alma. Prova disso é que ainda nesse mesmo parágrafo 12 de Para Além de Bem e Mal, ele declara:
Está aberto o caminho para novas e conceitos tais como alma mortal, alma enquanto pluralidade de sujeitos e alma enquanto edifício comum dos instintos e afetos reclamam doravante o direito de cidadania na ciência. Trata-se, antes de mais nada, de abandonar a ideia de alma, tal como foi imposta pela religião cristã e retomada pela metafísica, para repensá-la a partir de outras bases. Tomando essa noção de empréstimo ao cristianismo, os filósofos conservaram essa maneira de conceber a alma e continuaram a considerar a alma eterna, única e indivisível. Recusando os atributos que lhe foram conferidos à primeira vista, o que Nietzsche parece propor é a mera inversão de todos eles. Mas, tendo em vista a fisiopsicologia nietzschiana, podemos interpretar de outro modo esta última passagem. Importa lembrar que Nietzsche sustenta que todas as formas orgânicas tomam parte no pensar, no sentir e no querer, de sorte que o cérebro não passa de um enorme aparelho centralizador. É por isso que ele introduz os conceitos de alma mortal, alma enquanto pluralidade de sujeitos e alma enquanto edifício comum dos impulsos e afetos. Ao pôr em cena as configurações pulsionais, Nietzsche não só repensa a noção de alma a partir de outras bases, como critica de forma radical os dualismos e oposições de valores com que trabalham os filósofos dogmáticos, como veremos logo mais. E, mais uma vez, ele procede de modo a exercer-se na tarefa crítica e, ao mesmo tempo, avançar as suas próprias concepções. Como exemplo de alguma superstição popular de um tempo imemorial, Nietzsche traz justamente a superstição da alma, e não o faz por acaso. Basta um passo para dela passar a outro ponto de partida que os filósofos dogmáticos adotam ao erguer seus edifícios sublimes e incondicionados. Afinal, a superstição da alma continuaria a fazer estragos enquanto superstição do sujeito e do eu, ou seja, continuaria a causar danos enquanto uma sedução por parte da gramática. É na superstição religiosa da alma que teria suas origens a noção de eu. Ao conceber a alma enquanto edifício comum dos impulsos e afetos, Nietzsche entenderá o eu como não sendo nada mais do que uma síntese conceitual. Síntese essa que permite escamotear as relações de mando e obediência que se estabelecem entre os diversos impulsos. Apreendendo-se, captando-se enquanto eu fixo e estável, cada um encara a si mesmo como exatamente igual aos outros com quem convive. Contudo, não é apenas no quadro social que a ideia de eu serve para velar a distância entre quem ordena e quem obedece. É sobretudo no nível fisiopsicológico que esta ideia, a ideia de eu, se presta a obscurecer a atuação de configurações pulsionais. Opondo-se claramente à concepção cartesiana de res cogitans, é às configurações pulsionais que Nietzsche recorre para refletir sobre a noção de eu. Quando se diz eu penso, acredita-se ter a posse do pensamento. Ao considerar o pensar um ato, supõe-se que existe um sujeito que realiza esse ato, e atribuindo a esse sujeito estabilidade e fixidez, dele se faz uma unidade. Com isso, perde-se de vista o dinamismo, mais uma vez o dinamismo, dos processos pulsionais que constituem o próprio corpo. É nesse sentido que se pode ler esta afirmação de Nietzsche: um pensamento vem quando ele quer e não quando eu quero. De sorte que é uma falsificação do fato dizer o sujeito eu é a condição do predicado penso.
Dessa perspectiva, a gramática, com suas seduções, nada mais faria do que desencaminhar a reflexão filosófica. Ao lado dos pontos de partida adotados pelos filósofos dogmáticos para construírem seus edifícios solenes e incondicionados, pontos que já examinamos, mais um merece aqui ser mencionado. Lançando mão de um procedimento lógico pouco rigoroso, os filósofos dogmáticos poriam como a primeira pedra de suas construções nas palavras de Nietzsche, uma generalização temerária de fatos muito estreitos, muito pessoais, muito humanos, demasiado humanos. No capítulo intitulado Os Preconceitos dos Filósofos, Nietzsche não se furtará a dar exemplos desse tipo de procedimento e não se furtará tampouco a esmerar-se na desmontagem desse tipo de procedimento. Digna de nota, ou melhor, digno de nota, é o 5º parágrafo em que, pondo em prática a psicologia do desmascaramento, Nietzsche procurará fazer ver que seus pares, cito, são todos advogados que não querem ser assim chamados, e na maioria defensores manhosos de seus preconceitos que batizam de verdades. Ao procurar impor a sua visão como a única válida, os filósofos dogmáticos não toleram que lhes seja vedado transcender a própria situação. Não aceitam estar limitados a certo ponto de vista. Não admitem se verem condenados a determinado ângulo de visão. Assim negam a perspectiva, nas palavras de Nietzsche, a condição básica de toda a vida. Ora, é justamente a recusa do perspectivismo que confere caráter dogmático ao pensamento de tais filósofos. Por isso mesmo, não hesitaríamos em afirmar que, da ótica nietzschiana, dogmáticos não são apenas os filósofos que pretendem chegar a verdades últimas e definitivas. São, sobretudo, aqueles que concebem a filosofia mesma como a busca da verdade e entendem que esta concepção é a única possível. Não é por acaso que ao final do prefácio de Para Além de Bem e Mal, Nietzsche se põe imediatamente a atacar a vontade de verdade. Ora, seria possível interpretar a incondicional vontade de verdade como vontade de não se deixar enganar ou vontade de não enganar. E cada uma dessas interpretações teria seus pressupostos. Enquanto vontade de não se deixar enganar, a vontade de verdade apareceria como precaução necessária para evitar algo que seria à primeira vista perigoso, nefasto e até fatal, ou seja, a ausência de verdade. Contudo, tanto a verdade quanto a falsidade podem ser prejudiciais à vida, mas também podem ser úteis a ela. Descartada a primeira interpretação, não resta alternativa. Deve-se entender a vontade de verdade como vontade de não querer enganar nem sequer a si mesmo. Na trilha socrática, identifica-se a verdade, a virtude, e toma-se por virtuoso quem é, entre aspas, verídico. Em suma, adentra-se o terreno da moral. Eis porque Nietzsche dirá, cito, de fato, por muito tempo nós nos detivemos ante a questão da causa dessa vontade de verdade, até que enfim paramos completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor dessa vontade. Qual é o valor da vontade de verdade? Para fazer ver como se faz tal questionamento, Nietzsche começa por investigar, no 2º parágrafo desse mesmo capítulo, eu estou trabalhando aqui com o 1º capítulo do Para Além de Bem e Mal, ele começa por investigar as estimativas de valor que se escondem por trás dos procedimentos lógicos dos filósofos. E conclui que, cito, a crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições dos valores.
Embora nesse parágrafo segundo, Nietzsche emprega os termos filósofos e metafísicos como se fossem palavras intercambiáveis, e quando recorre ao substantivo filósofos, não chega a qualificá-lo, na verdade Nietzsche continua a eleger aqui como alvo privilegiado de ataque a filosofia dogmática. Pois são os filósofos dogmáticos que, ao recusar o perspectivismo, se deixam tomar por uma incondicional vontade de verdade. E é esta vontade de verdade que impõe certas apreciações avaliadoras e, em particular, a avaliação de que a verdade teria mais valor que a aparência, o engano, o erro. Mas, além de implicar a moralização que se faz sempre presente nos procedimentos lógicos dos filósofos dogmáticos, a vontade de verdade exige, para legitimar-se, a cumplicidade da metafísica. Esquecendo que a falsidade também é condição de existência, os filósofos dogmáticos opõem o saber à vida. Na senda platônica, criam, em contrapartida deste mundo, um outro mundo para abrigar a verdade. Mas como Nietzsche já deixou claro no início deste capítulo, não se trata mais de pôr-se em busca da verdade. Trata-se, isto sim, de questionar as estimativas de valor que tal busca pela verdade, esconde. É por isso que, em seguida, no terceiro parágrafo deste primeiro capítulo, Nietzsche faz considerações acerca das configurações pulsionais dos filósofos dogmáticos. Introduzindo pela primeira vez no livro o termo fisiológico, ele procura fazer ver que em cada forma de vida predominam certos impulsos e certos valores. Assim é, ele afirma, cito, por trás de toda a lógica e de suas aparentes soberania de movimentos, encontram-se avaliações, ou falando mais claramente, exigências fisiológicas para a conservação de uma determinada espécie. É por isso que nos parágrafos seguintes, Nietzsche tratará de mostrar, a partir de uma nova perspectiva, que os mais falsos dos juízos podem muito bem ser os mais indispensáveis para certa condição vital, o que implica em insistir, uma vez mais, na falta de probidade, na falta de honestidade dos filósofos. Por fim, completando esse submovimento, Nietzsche retoma no sexto parágrafo suas considerações de ordem fisiopsicológica, desenvolvendo a ideia de estreita relação que ele julga existir entre a atividade filosófica e as configurações pulsionais. Cito: quem observar os impulsos básicos do homem para examinar até que ponto eles aqui gostaram de fazer seu jogo como gênios inspiradores ou demônios ou duendes, verá que todos eles já fizeram alguma vez filosofia e que cada um deles gostaria de apresentar-se como o objetivo último da existência e senhor legítimo de todos os impulsos, pois todo impulso busca dominar e, enquanto impulso, procura filosofar. Fim da citação, rápido parênteses, enfim, depois de destruir a noção de eu, evidentemente, Nietzsche vai, logo neste primeiro capítulo de Para Além de Bem e Mal, ele vai insistir na ideia de que nós não passamos de configurações pulsionais. Nós somos, na verdade, uma multiplicidade de impulsos, impulsos esses que estão sempre em luta uns contra os outros. E que, na verdade, cada um desses impulsos, de alguma maneira, quer tomar a palavra, ele quer prevalecer em relação aos demais. E quando prevalece em relação, quando um deles prevalece em relação aos demais, é este impulso que vai estabelecer avaliações, que vai avaliar, que vai se expressar, que vai tomar a palavra e que vai filosofar. Não somos nós que nos expressamos, são os impulsos que estão em nós, que se expressam
eu ia dizer através de nós, não sei se está muito correto, são eles que se expressam, porque este nós mesmo, quando eu falo em nós, eu estou me referindo necessariamente, dentro do contexto da filosofia nietzschiana, numa configuração funcional. Nada há senão configurações funcionais. É todo o corpo, células, tecidos e órgãos que pensam, sentem. É todo o corpo que pensa, sente e quer. Não há um aparelho neurocerebral responsável pelo querer e assim por diante. Portanto, enfim, é dessa perspectiva, no meu entender, que se pode ler esta passagem do 6º parágrafo do 1º capítulo de Para Além de Bem e Mal, quando Nietzsche diz que todo impulso busca dominar e, enquanto impulso, procura filosofar. Quando lemos, por exemplo, as Meditações Metafísicas de Descartes, nós vamos encontrar ali uma necessidade de sistema, não é? Que nada mais é do que a expressão de um determinado impulso. Quando lemos a primeira crítica, ou a segunda, de Kant, com a sua arquitetônica da razão, também temos aí um impulso que assim se expressa. E estes seriam para Nietzsche filósofos dogmáticos, porque acreditariam que, antes de mais nada, é preciso perseguir a busca da verdade. Este é o propósito. Enfatizando o papel desempenhado pela condição fisiopsicológica dos doutos, os eruditos, Nietzsche faz ver quão arrogante e desnecessária é toda reflexão que despreza o próprio ponto de partida. Quão pretensiosa e inútil é toda filosofia que ignora os seus verdadeiros móveis. Ao final do exame apurado e meticuloso que ele faz dos dogmáticos, Nietzsche poderia muito bem chegar a este diagnóstico: vontade de verdade. Isso poderia ser uma velada vontade de morte. E aqui voltamos uma vez mais à configuração fisiopsicológica. Razões não faltam, eu chego ao terceiro movimento do meu texto, terceiro e último. Razões não faltam para levar o autor de Para Além de Bem e Mal, sempre tão ansioso, tão preocupado com a probidade intelectual, razões não faltam para levá-lo a pôr sob suspeita seus próprios escritos. Assim é que no último parágrafo do livro, 296, ele exclama, cito: "Ah, que sois vós, afinal, meus pensamentos escritos e pintados. Há pouco tempo éreis ainda tão multicoloridos, jovens e maldosos, cheios de espinhos e temperos secretos, que me fazíeis espirrar e rir, e agora? Já vos despojastes de vossa novidade, e alguns de vós estão prestes, receio, a tornarem-se verdades. Tão imortal já é seu aspecto, tão pateticamente honesto, tão enfadonho. Perdendo o aspecto temporário, os pensamentos escritos correm o risco de tornarem-se verdades unívocas, monolíticas, sem fissuras. Sendo privados do caráter experimental, estão ameaçados de converterem-se em doutrina. Mas não nos enganemos, não é apenas o seu livro que Nietzsche assim arrisca. Não é apenas o Para Além de Bem e Mal, que se encerra exatamente dessa maneira, que Nietzsche põe em risco. Na verdade, não é apenas de seus escritos que ele está aqui a falar. E alguma vez foi de outro modo? Perguntará ele na sequência desse parágrafo. Tomando como ponto de partida de seu exame seus próprios pensamentos, Nietzsche se põe a refletir sobre o dogmatismo da escrita filosófica. Ora, o próprio Nietzsche assegura, no capítulo intitulado Os Preconceitos dos Filósofos, que a maior parte do pensamento consciente, inclusive o pensamento filosófico, se reduz a atividades instintivas. Não poderia ser de outro modo, né? Dadas as configurações fisiopsicológicas.
Mas são as palavras que possibilitam o tomar consciência de si, do pensamento. Linguagem e consciência fundam-se no solo comum da gregariedade. O indivíduo mais fraco, acreditando-se o mais ameaçado, é compelido a pedir ajuda aos semelhantes a fim de conservar a própria vida. Para tornar inteligível seu pedido, ele necessita tanto da linguagem quanto da consciência. Precisa lançar mão de signos para comunicar-se, mas antes tem de saber entre aspas, o que sente e o que pensa. Daí resulta que a consciência não faz parte da existência do indivíduo enquanto tal, mas surgindo de sua relação com o meio, a consciência remete àquilo que no indivíduo há de gregário. O mesmo ocorre com a linguagem. Também esta tem origem na vida em coletividade. Traduzido na consciência e na linguagem, o pensamento já se apresentaria sob certa perspectiva, a gregário. As vivências de um indivíduo, quando se tornam conscientes e se expressam em palavras, podem vir a perder o que tem de pessoal, singular, único. Passando pelo filtro da gregariedade, correm o risco de se tornarem comuns. Temos condições de compreender agora que Nietzsche assim se expresse nesse último parágrafo do livro, nesse último parágrafo de Para Além de Bem e Mal. Que coisas escrevemos e pintamos, nós mandarins com pincel chinês, nós eternizadores das coisas que se deixam escrever, as únicas que somos capazes de pintar. Há sempre apenas aquilo que está a ponto de murchar e começa a perder seu perfume. Há sempre apenas tempestades que se afastam e dissipam, e sentimentos amarelados e tardios. Há sempre apenas pássaros cansados de voar, que se extraviaram no voo e agora se deixam apanhar com a mão, com a nossa mão. Duas ideias reclamam aqui a nossa atenção. Antes de mais nada, cumpre notar que, reduzindo-se a maior parte do pensamento consciente a atividades instintivas, seria errôneo presumir que pudéssemos ter algum controle sobre ele, sobre o pensamento. Por isso mesmo, só escrevemos as coisas que consentem em serem escritas, ou dito de outro modo, as coisas que se deixam apanhar com a nossa mão. Em segundo lugar, cabe observar que, tornando-se comuns as vivências que se expressam com palavras, seria equivocado supor que elas guardariam seu caráter singular. Eis porque só escrevemos as coisas que já ultrapassamos, ou como dirá Nietzsche, eternizamos o que já não pode viver e voar muito tempo, apenas coisas cansadas e mais que maduras. Ao que tudo indica, é impossível expressar o brilho que os pensamentos tinham quando surgiram. É impossível comunicar a vivacidade que eles possuíam quando emergiram. Enfim, traduzido em palavras, o pensar se vê despossuído do dinamismo que lhe é próprio. Ideia similar, Nietzsche traz num poema que permaneceu inédito. Escrito em julho-agosto de 1882, ano em que Nietzsche publica as 4 primeiras partes da Gaia Ciência, esse poema apresenta o mesmo título do livro e o mesmo subtítulo da sua 4ª parte. Cito: A Gaia Ciência, Sanctus Januarius. Este não é um livro. O que fica nos livros? Nesses sarcófagos imortais? Passado é o despojo dos livros, mas neste aqui vive um eterno hoje. Se de um lado Nietzsche já avança então a ideia de que só ficam nos livros as coisas gastas e exaustas, de outro ele revela o desejo de eternizar na escrita o presente. Pôr-se em consonância com o próprio movimento reflexivo, colocar-se em sintonia com o dinamismo do pensar, eis o que o filósofo espera de seus escritos. Mas como fazer o eterno hoje,
viver nos livros. 4 anos depois de redigir o poema, Nietzsche parece renunciar a esse seu desejo em Para Além de Bem e Mal. No final desta obra, ele dá a entender que, convertidos em escrita, os pensamentos da manhã se tornam pensamentos da tarde. Despojados de vivacidade, da vivacidade e do brilho que exibiam ao despontar, eles se acham agora reduzidos a pálidas imagens do que por antes, a pálidas imagens do que por instantes foram. E então, Nietzsche conclui: apenas para a vossa tarde eu tenho cores, meus pensamentos escritos e pintados. Muitas cores, talvez, muitas delicadezas multicolores, e 50 amarelos, marrons, verdes e vermelhos. Mas com isso ninguém adivinhará como éreis em vossa manhã. Vós, imprevistas, centelhas e prodígios de minha solidão. Vós, meus velhos, amados, maus pensamentos. E assim se encerraria o livro, Para Além de Bem e Mal, num movimento circular, começando com a suspeita do autor em face da filosofia dogmática e terminando com a sua desconfiança em relação aos seus próprios pensamentos. Pela atenção de todos, muitíssimo obrigada. Professor, realmente muitíssimo obrigado. Antes de passar para as perguntas, pessoal, eu queria indicar e agradecer a presença, enquanto Scarlett falava, vez por outra eu olhava, né, para vocês que estão assistindo e os professores que eu consegui identificar, eu queria aproveitar e mencioná-los aqui, tá? E como um agradecimento pela participação do professor Trindade, que está aqui, muitíssimo obrigado, professor, pela presença, professor Fernando Barros, também do UFC, professor Hernandes Chaves, que chegou agora há pouco de viagem, ainda está vai para o hotel, mas já está aqui e vai fazer, inclusive, a nossa conferência de encerramento. O professor William Mattioli, da UFRJ, que já está ali mais a fundo. O professor Cristiano, aqui da Unicristos, que foram os primeiros a chegar, né? Os professores da casa, a professora Lília, o professor Tiago Mota, a professora Viviane, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. A professora Roberta, que está ali, o professor Tiago, também do lado. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu quero gostaria. E o professor Hernandes, falei. E o professor Evaldo Sampaio, que estava ali atrás também, da UNB, está ali por trás de algum canto. Pessoal, eu queria então passar as perguntas e acho que tem um outro microfone aqui, vou ligar e passo o microfone para quem tiver alguma pergunta, fazer algum comentário.